Olá, meus queridos alunos do curso de Bacharel em Teologia. Tudo bem com vocês? Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom! É uma alegria iniciarmos mais uma aula do módulo hebraico bíblico. E essa é a nossa aula de número 12, onde falaremos dos pronomes demonstrativos. Assim como na língua portuguesa, que nós temos pronomes demonstrativos como este, esta, estes e estas, aquele, aquela, aqueles e aquelas, nós também temos na língua hebraica esses pronomes. Quero dizer a vocês que nas nossas aulas nós estamos nos preocupando com a grafia. Então, estou apresentando para vocês a grafia, né? Tanto dos pronomes quanto dos artigos, e de tudo que nós estamos vendo ainda, estamos nos preocupando como se escreve essas palavras. Já já, nas nossas próximas aulas, nós começaremos a ver como se fala, como se lê. Mas isso vai ser daqui a algumas aulas, ok? Então, eu espero que você acompanhe todas as aulas e mais adiante nós leremos, então, trechos bíblicos na língua hebraica, fazendo aí a transliteração para a nossa língua, que é a língua portuguesa, ok? Vamos, então, expandir aqui a aula de hoje, para que a gente, então, conheça os pronomes demonstrativos. Deixa eu só expandir a tela aqui para vocês. Muito bem. O que nós estudaremos na aula de hoje? Nós estudaremos os pronomes demonstrativos, tá? E suas respectivas funções. Nós temos, assim, as funções predicativa e as funções atributivas. Lembra que nós estávamos vendo pronomes pessoais, assim como nos pronomes pessoais nós vemos as funções predicativas e atributivas, isso também acontece aqui com os pronomes demonstrativos, ok? Estes, então, são os pronomes demonstrativos. Aqui está este, esta, aquele e aquela, ok? Este, esta. Se preocupe em entender como se escreve, tá? Este, esta, aquele e aquela. No plural, estes, estas. Veja que é a mesma palavra para o plural. Nós temos uma diferença aí no singular para este e esta. Mas no plural, estes e estas é a mesma palavra, ok? Aqueles nós temos uma palavra e aquelas nós também temos uma palavra única, ok? Então, uma palavra comum acontece para estes e estas. Esses aí, então, são os pronomes demonstrativos. Agora, eu quero que você note algo. Nos pronomes aquele, aquela, aqueles e aquelas, eles são iguais aos pronomes pessoais da terceira pessoa, do singular e do plural também. Quais são eles? Ele, ela, eles e elas. Então, as mesmas palavras usadas para os pronomes pessoais da terceira pessoa, nós usamos para aquele, aquelas, aqueles e aquelas, ok? Fica até mais fácil de memorizar. Então, é o mesmo, tá? Como é que funciona os pronomes demonstrativos? Eles vão funcionar como adjetivos. E eles têm a função atributiva e função predicativa. Nós já vimos isso na aula de número 10. Então, se você tiver aí dúvida o que é uma função atributiva e uma função predicativa, volte, assista novamente o vídeo da aula de número 10 e você, então, vai entender aí a função predicativa e a função atributiva. Como é que eles ficam em cada caso? O que eu tenho que entender? Quando nós tivermos uma função atributiva, tá? Nós estamos atribuindo aí uma qualidade, né? Nós estamos atribuindo algo. Então, veja, o pronome demonstrativo, ele fica após o substantivo na sua escrita. Lembra que no hebraico nós escrevemos da direita para a esquerda. Então, o pronome demonstrativo, ele fica após o substantivo. Veja, no caso, é a palavra este homem, esta filha. Essa aí é exemplos de função atributiva. Este homem, esta filha. Então, como é que nós temos? Nós temos o pronome demonstrativo após o substantivo. O pronome este, escrito após ao substantivo homem. Então, veja, esta filha, o pronome esta
escrito após o substantivo filha, ok? Isso na função atributiva. Temos a outra função, que é a função predicativa. Na função predicativa, o pronome demonstrativo, ele não vai ficar depois, ele vai ficar antes do substantivo. Ele não leva o artigo. O substantivo que é seguido pode ou não levar o artigo. Então, quem vai levar o artigo é o substantivo, não o pronome, ok? Então, depende se pretende ou não defini-lo. Eu quero definir o substantivo, então eu coloco o artigo. Eu não quero definir o substantivo, eu não coloco o artigo. Mas o que eu tenho que lembrar? Que na função predicativa, o pronome demonstrativo, ele fica antes do substantivo, ok? Então, lembre-se, né, mais adiante, quando você estiver escrevendo, né, e você estiver fazendo os exercícios, lembre-se que se for uma função predicativa, você tem que colocar o pronome demonstrativo antes do substantivo. Se for uma função atributiva, como nós vimos, você tem que colocar o pronome demonstrativo depois do substantivo. É importante que você escreva certo, ok? Aquele é o pai, veja, pronome demonstrativo aí está sendo colocado antes, né? De é o pai. Estes são cavalos. Veja que o pronome demonstrativo, então, está sendo colocado antes, ok? Então, só para relembrar novamente, eis aqui os pronomes que nós vamos usar como pronomes demonstrativos no hebraico, tanto no singular quanto no plural. Este, esta, aquele e aquela, estes e estas, que é a mesma palavra, aqueles e aquelas. Ok, meus queridos? Então, por hoje é só. Até a próxima, então, onde nós continuaremos o aprendizado do hebraico bíblico. Até a próxima e tchau, tchau.